One Story, 84. Primeira Carta aos Coríntios. Pela graça de Deus sou o que sou. Primeira Carta aos Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 16. Como filhos de Deus, como o seu povo que foi chamado, agora vivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Vivemos com a esperança do reino de Deus. E com esse chamado, experimentamos uma mudança de identidade. Já não somos escravos do pecado. Já não somos pessoas sob o poder do governante deste mundo. Agora somos o povo de Deus, filhos de Deus. Mesmo assim, experimentamos altos e baixos nessa caminhada. Depois de receber o batismo do Espírito Santo, se permanecermos cheios do Espírito, somos conduzidos a viver como peregrinos a caminho da nossa verdadeira casa. Mas mesmo depois de receber o batismo do Espírito, se não continuarmos na plenitude do Espírito, podemos nos encontrar, ainda que tenhamos a identidade de filhos, vivendo como pecadores. Ainda assim, Paulo e os outros apóstolos insistem continuamente em suas cartas que vivamos como verdadeiros filhos de Deus, cheios do Espírito Santo. Eles enfatizam, repetidamente, que devemos viver como peregrinos caminhando em direção ao nosso lar celestial. E agora, chegamos a 1 Coríntios. Aos chamados para ser o seu povo santo. Paulo, que foi chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escreve à Igreja de Deus em Corinto. Aqueles santificados em Cristo Jesus e chamados para serem o seu povo santo. Paulo foi chamado. Os crentes da Igreja em Corinto também foram chamados. Esse tema do chamado é crucial, não apenas no passado, mas como uma lente pela qual devemos ler toda a carta. E o mesmo vale para nós. Nossa identidade espiritual não foi algo que alcançamos levantando a mão e nos oferecendo. Deus, em sua soberania, nos chamou. E jamais podemos esquecer isso. Sejam plenamente unidos em mente e pensamento. A igreja em Corinto estava cheia de conflitos. Alguns diziam, eu sigo Paulo. Outros, eu sigo Apolo. Ou, eu sigo Cefas. E alguns até, eu sigo Cristo. Embora tivessem recebido o Evangelho por meio de Paulo, começaram a formar facções. Uns seguiam o eloquente e conhecedor das Escrituras, Apolo. Outros reconheciam Pedro como o apóstolo principal. Paulo responde de forma forte e clara. Este Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vocês. Foram vocês batizados em nome de Paulo. Ninguém pode tomar o lugar de Jesus Cristo. Isso pode parecer óbvio, mas nem sempre é fácil amar, seguir e confiar no Deus invisível, no Cristo invisível. É por isso que Deus rejeita constantemente toda forma de idolatria. Ídolos não são apenas figuras de pedra ou madeira. Qualquer coisa que substitua Deus e Jesus Cristo se torna um ídolo. E, na maioria das vezes, esse ídolo é uma pessoa. Só podemos ser unidos em Jesus Cristo. Somente em Ele podemos falar as mesmas palavras, ter o mesmo coração e a mesma mente. Não há outro caminho. A mensagem da cruz é o poder e a sabedoria de Deus. A mensagem da cruz é loucura aos olhos do mundo. Como o mundo não pode conhecer a Deus por meio da sua sabedoria, os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. A sabedoria de Deus lhes parece loucura. Mas a mensagem da cruz está escondida do mundo e é revelada apenas àqueles que foram chamados e estão sendo salvos. Para eles, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Deus destruirá a sabedoria do sábio, se frustrará a inteligência dos inteligentes. Ele escolheu as coisas tolas do mundo para envergonhar os sábios, as fracas para envergonhar as fortes, as humildes e desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie diante dele. A glória pertence somente ao Senhor. Por isso, Paulo diz: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este, crucificado. Porque a mensagem de Deus não vem com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com demonstração do poder do Espírito, para que a nossa fé se apoie não na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Essa não é a sabedoria desta era, nem dos governantes desta era. É uma sabedoria que esteve escondida e que foi destinada por Deus, para nossa glória,
antes do princípio dos tempos. Nenhum dos governantes desta era a entendeu, pois, se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. A pessoa sem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Embora vivamos neste mundo, aqueles que foram chamados por Deus, os cristãos, recebem e creem em Jesus Cristo, que é a sabedoria de Deus. Essa obra só é possível pelo Espírito Santo, que sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Ainda que estejamos no mundo, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, para que possamos compreender o que Deus nos deu gratuitamente. Falamos e discernimos as verdades espirituais pelo Espírito que nos ensina. Temos a mente de Cristo. Mas a pessoa que vive segundo a carne não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Paulo diz aos coríntios que eles ainda são mundanos, como crianças em Cristo, por causa das divisões que persistiam entre eles. Seja Paulo, seja Apolo, seja qualquer outro ministro, nada são em si mesmos. Já vimos isso claramente em todo o Antigo Testamento. Não importava quem fossem, sem a graça de Deus, eram os piores dos pecadores. Somos apenas trabalhadores na vinha, que estavam de fora, sem trabalho, até que o Mestre nos chamou. Somos servos indignos, mas fomos chamados de amigos, cooperadores no serviço de Deus, e servos de Cristo. Ninguém deve se gloriar em homens. As Escrituras muitas vezes comparam o povo de Deus a uma casa. Paulo afirma que o único fundamento dessa casa é Jesus Cristo. Uma casa edificada sobre qualquer outra coisa não é o verdadeiro templo. O verdadeiro templo é aquele edificado sobre Cristo. E esse templo somos nós, o templo de Deus, onde habita o Espírito de Deus. Assim como o templo é santo, também nós devemos ser santos. Como Deus disse repetidas vezes no Antigo Testamento: sede santos, porque eu sou santo. O reino de Deus não é uma questão de palavras, mas de poder. Paulo declara que o servo de Cristo e o dispenseiro dos mistérios de Deus precisa ser fiel. Ele mesmo, como servo fiel, estava com fome e sede, mal vestido, espancado, sem lar, trabalhando arduamente, amaldiçoado, perseguido, caluniado, tratado como a escória da terra, o lixo do mundo. Depois que Paulo pregou o Evangelho, alguns arrogantes começaram a perturbar a igreja com palavras vazias. Mas o reino de Deus não é questão de palavras, é questão de poder. Com o coração de um pai espiritual, Paulo pergunta: o que vocês preferem? Que eu vá até vocês com vara, ou com amor e espírito, de mansidão? Foi pelo Evangelho que Paulo se tornou o pai espiritual deles. E é desse mesmo coração de pai que Paulo primeiro repreende a imoralidade sexual. Ele adverte: se alguém que se diz irmão for imoral, avarento, idólatra, difamador, beberrão ou ladrão, não se associe com tal pessoa, nem mesmo para comer com ela. Paulo também trata das ações judiciais entre os crentes. Levar disputas aos tribunais seculares não convém ao povo de Deus. Insistir em seus próprios direitos para vencer uma causa é, na verdade, praticar injustiça e defraudar um irmão. E tais atitudes revelam um coração que ainda não recebeu a cobertura da graça. Quem não consegue cobrir outros com graça, ainda não foi coberto por ela. Por isso Paulo adverte claramente: não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homens que se deitam com homens, nem ladrões, nem avarentos, nem beberrões, nem difamadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Honrem a Deus com seus corpos. Paulo lembra aos coríntios que eles foram lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Embora ainda vivamos na carne, embora todas as coisas possam ser permitidas, nem todas são úteis. Paulo afirma: não serei dominado por nada. Por isso, aqueles cujos espíritos foram transformados devem também oferecer seus corpos ao Senhor. Nossos corpos são membros de Cristo. E é por isso que devemos fugir da imoralidade sexual.
Mais uma vez ele diz: nossos corpos são templos do Espírito Santo. Portanto, devemos glorificar a Deus com o nosso corpo e com o nosso espírito. Vivam como estavam quando foram chamados. Paulo continua falando sobre como os cristãos devem viver depois de serem chamados. Embora ele mesmo tenha permanecido solteiro e recomende esse estilo de vida, a sua ênfase principal é esta: cada um deve viver como crente na condição que o Senhor lhe designou e em que Deus o chamou. Se alguém foi chamado solteiro, é bom permanecer assim. Mas se não consegue controlar-se, que se case. Os que já são casados não devem se separar, mesmo que o cônjuge seja incrédulo, pois não sabemos como Deus pode agir através do cônjuge crente. Paulo está dizendo que, mesmo antes de sermos chamados, Deus já estava agindo. Permaneçam, portanto, na condição em que foram chamados. Quer circuncidado, quer incircunciso, permaneça como está. Quer escravo, quer livre, viva como pertencente a Deus. Os escravos são livres em Cristo, e os livres são servos de Cristo. A razão pela qual Paulo insiste nisso é porque a crise presente estava próxima, e este mundo, na sua forma atual, está passando. Portanto, não deixem que o coração se divida. Se possível, permaneçam solteiros e dediquem-se inteiramente ao Senhor. Nunca mais comerei carne se isso fizer meu irmão tropeçar. A respeito das carnes sacrificadas aos ídolos, Paulo escreve: a comida não nos aproxima de Deus. Não somos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Os ídolos são apenas ideias humanas, não são reais. Assim, a comida oferecida a ídolos não tem poder. Mas nem todo crente entende isso da mesma maneira. É por isso que Paulo declara: se aquilo que como leva meu irmão ou minha irmã a cair em pecado, nunca mais comerei carne, para não fazê-lo tropeçar. Tudo deve ser feito em amor. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Mais importante do que julgar com conhecimento é edificar o próximo em amor, para que, depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Paulo lembra aos coríntios do seu apostolado e fala dos direitos que tem como apóstolo, mas ele diz que não usou desses direitos. Para ele, pregar o Evangelho não é uma questão de escolha pessoal, é algo que ele deve fazer. É um chamado do qual não pode escapar. Mesmo sendo livre, fez-se servo de todos por causa do Evangelho. Ele fez tudo por causa do Evangelho, para ser participante de suas bênçãos. Como um corredor numa corrida, ele disciplina o corpo, treina com propósito, visando uma coroa que não perece. E diz isso porque, mesmo depois de pregar aos outros, se lhe faltar direção e domínio próprio, poderia acabar desqualificado. Paulo temia isso. Essas coisas aconteceram como exemplos para nós. Paulo diz que os israelitas estiveram todos debaixo da nuvem. Todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. E beberam da mesma rocha espiritual, que era Cristo. Mas a maioria deles se rebelou e pereceu no deserto. Esses acontecimentos foram registrados como exemplos para nós. Não devemos cair em idolatria, nem em imoralidade sexual, nem pôr Deus à prova, nem murmurar, como eles fizeram. Essas histórias foram escritas para nos advertir, a nós que vivemos no fim dos tempos. Por isso, precisamos estar atentos. Se você pensa que está de pé, cuidado para não cair. Deus é fiel. Ele não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. E quando formos tentados, Ele dará também o escape para que possamos suportar. Quer vocês comam, quer bebam, façam tudo para a glória de Deus. Paulo volta a um dos grandes problemas da igreja em Corinto: a idolatria e a comida sacrificada a ídolos. Ele diz que ídolos não são nada, e que a comida oferecida a eles também não é nada. Um cristão pode comer dessa comida, mas se outro irmão pensa diferente e considera errado, então, por amor a ele, é melhor não comer, seja comendo ou bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Não busquem o próprio interesse, mas o bem dos outros.
As outras coisas porei em ordem quando eu for. Paulo também fala sobre os papéis de homens e mulheres no culto. Ele afirma que, no Senhor, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Assim como a mulher veio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo vem de Deus. Ele fala sobre véus, sobre cabelos e sobre ordem na igreja. Depois trata da ceia do Senhor. Embora o evangelho já tivesse sido pregado e igrejas já tivessem sido plantadas, naquele tempo ainda havia muitas questões teológicas e práticas que estavam sendo formadas e esclarecidas. Vocês são o corpo de Cristo, e cada um é parte dele. Para essa igreja cheia de conflitos e divisões, Paulo enfatiza a unidade. Ele ensina que todo dom vem do mesmo Espírito, todo ministério do mesmo Senhor, e toda ação do mesmo Deus. Os dons são diferentes, mas é o mesmo Deus quem distribui a cada um, como quer. O corpo tem muitos membros, e, embora sejam diferentes, formam um só corpo. Nenhum pode dizer ao outro: não preciso de você. Pelo contrário, cada um deve cuidar do outro, porque todos somos membros do corpo de Cristo. Nem todos são iguais, mas quando estamos unidos a Cristo, somos um só nele. O amor. Paulo descreve o tipo de amor que deve marcar a vida daqueles que foram salvos pela justiça de Deus. Se eu falar em línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ele diz que sem amor, profecia, conhecimento, fé, generosidade, até mesmo o sacrifício da própria vida, não vale nada. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Profecias vão desaparecer, línguas vão cessar, o conhecimento vai passar. Quando vier o que é perfeito, o que é parcial, desaparecerá. Agora vemos apenas um reflexo, mas um dia veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas um dia conheceremos plenamente. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. E sabemos, esse amor perfeito foi demonstrado unicamente em Jesus Cristo. Se colocarmos Jesus Cristo em cada menção da palavra amor em 1 Coríntios 13, veremos o próprio amor de Cristo. Façam tudo para edificar os outros. Paulo continua com orientações sobre a vida da igreja, principalmente sobre profecia e línguas. A instrução é clara. Tudo deve ser feito para a edificação da igreja. Porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Ele incentiva a profecia, não proíbe as línguas, mas conclui: tudo seja feito com decência e ordem. Pela graça de Deus, sou o que sou. Paulo reafirma o Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Segundo as Escrituras, ele diz que é o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E até o seu esforço não era dele mesmo, mas a graça de Deus operando nele. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Paulo proclama com ousadia a ressurreição de Cristo e a certeza absoluta da ressurreição dos crentes. Embora mora a cada dia, não se abala por causa da esperança da ressurreição. No toque da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e todos seremos transformados. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, Ele nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Vigiem, estejam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Por fim, Paulo exorta:
Vigiem, estejam firmes na fé. Sejam corajosos, sejam fortes. Tudo seja feito com amor. E declara com seriedade: se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. Paulo olha para a volta do Senhor. Por quê? Para os crentes, as lutas desta vida darão lugar à ressurreição e à vitória final. Por isso termina com estas palavras: a graça do Senhor Jesus seja com vocês. Esta é a história da vida dos cristãos que receberam o Evangelho de Deus como dom da graça. É a história do zelo incessante de Deus, desde a criação até agora. Mesmo vivendo no mundo e parecendo pertencer a ele, o povo de Deus, seus filhos, jamais poderá pertencer de fato ao mundo. Eles são o povo da fé, que não pode viver sem Jesus Cristo. E a história continua.